Olá, amigos queridos. É uma alegria estar aqui. Nós vamos falar de mais um capítulo desse livro, Fernando e Beth. É o livro do Valmir Cardarelli, Como Melhorar Sua Vida Através da Filosofia. E aqui ele fala da a arte de se comunicar. É isso que nós vamos tentar fazer. Então, o Valmir fala que hoje em dia existe uma revolução nos meios de comunicação, né? Cada dia mais pessoas têm acesso à internet. Tem-se a impressão de que as pessoas estão se comunicando mais. Aí ele questiona: será? Uma boa pergunta, porém com várias respostas, mas podemos sintetizar através, hoje, o que se preza mais é a aceitabilidade, é visibilidade. Primeiro, a aceitabilidade em ser reconhecido na, na sociedade. E outro reconhecimento da capacidade de ser levado em consideração, de conhecer mais aprofundadamente. Por isso, reconhecimento. A internet ela propiciou, né, como uma convergência de meios midiáticos, o surgimento da uma indústria de massa de alta quantidade, porém com pequenas zonas de qualidade, mas no modo geral, uma indústria cultural, de acordo com a Escola de Frankfurt, é uma indústria cultural onde se pauta muito mais pela reprodução dos conceitos e dos conhecimentos já de senso comum do que a capacidade de produzir ou inovar. E podemos entender a questão das fake news. É um contrassenso pelo nome, assim como a cultura do cancelamento. Fake, falso, não verdadeiro, e news, notícias ou informação. Mas se é uma notícia, já ela já traz informação. Então, como uma notícia pode não trazer informação? Aí que tá a pegadinha. As fake news, assim como a cultura do cancelamento, ela busca massificar por baixo, no senso comum, e expulsar o diferente, o desconhecido, o inovador. Isso é até uma psicologia social de massas. Então, aquelas pessoas que antes da internet, principalmente no meio do século XX, onde tinha o auge das gangues. O que é uma gangue? É um protótipo de uma sociedade, onde elas eram mal vistas e depois para as pessoas conseguirem se entrar e ser reconhecidas, deixava a gangue, deixava a sua cultura de origem, o indígena que deixou sua cultura para ser aceito na sociedade contemporânea, ou o camponês, ou sertanista que deixa a sua cultura raiz das fazendas e para os grandes centros urbanos, e os próprios grandes centros urbanos da periferia que deixa seus hábitos trejeitos para tentar ser aceito no, no, no conjunto da sociedade. Quando se fala em bolhas, tem aquela bolha social, aquela bolha cultural, nada mais é do que essas formações sociais diferentes. E porque diz, tem que sair da bolha, tem que sair da bolha. A questão não é nem sair da bolha e nem estar numa bolha. E sim reconhecer onde estamos, para onde iremos e qual é o meio. Então, esse meio é através da comunicação. Comunicação, né? Vem do latim comunicare, que é tornar uma ideia comum. Tornar uma ideia comum. Sim, a
já que estamos falando do latim, um dos protótipos de mídia de massa, ou forma de comunicação de massa, vem lá na Roma Antiga. E essa ideia, ela vem mais anterior ainda, mas vou fazer esse par e passo. Então, vem na Roma Antiga com as actas. O que era uma acta? É quando o imperador ou o senado elaborava um novo conjunto de regras, de leis, do direito romano, uma decisão política de expandir o império através de campanhas militares, se comunicava com as actas, que eram tábuas que tinham escrito que depois ia para os anais do Império Romano. E era divulgado onde? Nas praças. Essa é uma ideia que vem lá da filosofia grega antiga, da ágora. A ágora é essa praça onde se debate as ações públicas, as decisões, e que depois, no latim, irá ser transcrito para eclésia, que é essa praça pública, que depois, nas linguagens latinas contemporâneas com português, se trará a ideia de igreja. A igreja nada mais é do que a antiga eclésia, no caso latina, ou ágora grega. E esse espaço da praça, da comunicação, por justamente através dessa comunicação é que se conseguia a formação social da cultura, ou seja, as pessoas, elas, nesses espaços de comunicação, homogeneizavam a sociedade através das novidades, tudo que hoje já tem alguns problemas em relação a toda essa dinâmica de funcionamento social. Então, é justamente isso, né, que traz o Valmir nesse contexto atual, onde ele comenta que a comunicação hoje, né, não tem qualidade, não tem profundidade, mas tem quantidade, sem qualidade. Ou seja, tem pouco conteúdo que eleva, que transforma o homem. São, né, na maioria das vezes, assuntos superficiais, supérfluos. Existe uma impessoalidade na comunicação. Então, falta abraço, falta aperto de mão. A comunicação tornou-se técnica. Até ele lembra, né, o Valmir, que antigamente a gente mandava cartões de Natal manuscritos, né, um a um, pelo correio, com mensagens pessoais. Hoje em dia a pessoa coloca uma mensagem para uma lista que assim, compartilha numa lista gigante do e-mail ou do WhatsApp. A mesma mensagem para todo mundo. No passado, os convidados iam levar o presente na casa da noiva, tomavam um cafezinho, batiam um papo. Hoje em dia, né, a gente entra num site, né, que tem lista de presente, e aí a própria loja, o site é que envia pelo correio. Então ele comenta que houve uma desagregação da família. Antigamente havia uma televisão só para a família toda, que se reunia na sala. Hoje em dia, cada um, né, tem uma televisão no seu quarto. Então ele comenta, né, que a quantidade, a velocidade da informação acabaram assim priorizando a superficialidade. As pessoas se tornaram superficiais, vazias. Nem existe mais diálogo, né? Assim, nós falamos na generalidade, né? Então ele é tipo um monólogo. O falar tornou-se uma competição. As pessoas não querem ouvir,
elas querem ser ouvidas. Não é o assunto que interessa. O que interessa é que a pessoa, né, esteja em evidência. Quando se pergunta assim, como é que você está? Isso é um perigo, porque os dois falam ao mesmo tempo, não, mas não existe diálogo. Não existe diálogo. Então, percebeu, né? Primeiro momento da nosso bate-papo, nossa conversa, tivemos maior interação. Agora, a Beth explicou mais a fundo e deixei correr. Isso é um monólogo. Não que agora seja no sentido pejorativo, mas é para explicitar a diferença entre um diálogo e um monólogo. A questão é que a sociedade ela passou por uma fragmentação. Então, até a Idade Média, quando recuperando aquele contexto da antiguidade, das actas, aquelas actas se tornaram as bulas papais e a construção da sociedade antiga e medieval. Porém, com o advento da prensa de Gutenberg, início da modernidade, a saída da Idade Média, possibilitou-se que não só o poder constituído, a ideologia dominante, mas as próprias pessoas que compunham essa sociedade na ideologia dominante trouxessem suas perspectivas e saiu desse monólogo cultural para a diversidade. Por isso, a palavra diversidade não é só questão da diversidade sexual, mas uma diversidade cultural. A imprensa de Gutenberg deu poder às sociedades em exprimir seus conceitos. Podemos ver o primeiro impacto disso com as 95 teses de Martinho Lutero contra a Igreja Católica, Apostólica Romana, para explicitar mais adequadamente, divergindo das bulas papais daquela época, do direito eclesiástico, da política dominante. E foi o primeiro movimento de reforma, depois vieram outros movimentos de reformas e tudo mais. E essa imprensa de Gutenberg, além do âmbito mais religioso, esotérico nas sociedades, trará um impacto. É fundamental, que é a Revolução Francesa. Com os filósofos que não queriam ser reconhecidos naquele processo do iluminismo, na busca da educação pública, da sociedade, da educação generalizada, usavam pseudônimos ou apócrifos sem estar identificado, escreviam textos e isso provocou a queda do antigo regime e a vinda da época mais republicana, que é o fundamento do político da sociedade contemporânea. Trará impactos também na Revolução Industrial, porque a imprensa Gutenberg é uma máquina e é um protótipo do que viria mais tarde, não só no texto ideológico, mas no texto real, ou seja, dessa produção maquinária do texto da realidade, através das máquinas na Inglaterra, com a economia política e a religião em transformação, para não dizer em crise, propiciou que cada país pós-Império Romano pudesse se constituir, sendo independente de Roma, ou seja, da Igreja Católica, a constituir sua própria identidade. E mais tarde, vai se aprofundar tanto que, no meio do século XX, com a contracultura, rompeu essas identidades nacionais e estabeleceu a privatização da cultura, ou seja, esse âmbito
de querer se constituir um eu aceito e reconhecido pelo todo, e que para se legitimar, o eu mais forte é aquele que consegue, em quantidade, se impor, de certa forma. Ainda estamos, digamos, num processo horizontal. A partir de quando conseguirmos usufruir desse novo paradigma das tecnologias, de uma capacidade de verticalizar, de desenvolver, vai ser uma alquimia cultural fantástica. E a convergência tecnológica, ela pode ser inicialmente o estabelecimento das condições de um meio de comunicação para a convergência das diversidades em novas sociedades, novos parâmetros no futuro. E isso estamos vendo agora, com a crise do mundo bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, com a vinda do mundo multipolar e as novas culturas que vão surgindo agora no século XXI, com as novas religiões, as novas políticas, com a inovação. Então, é um período, ao mesmo tempo, para o velho paradigma, um apocalipse no sentido pejorativo, mas com um bom apocalipse, com uma mensagem reveladora da vinda da futura cultura, da futura política, da futura sociedade, de novas formas de se relacionar, que é agora que nós estamos vivenciando esse processo. Em linhas gerais, é isso. Agora, a questão é, para entendermos e vivenciarmos, só com diálogo, só com conversa, só saindo da zona de conforto de um lado e também de uma certa crise negativista pessoal, não consigo, não posso. Claro que pode. É só usar as ferramentas. Elas não são negativas nem pessimistas, e nem otimistas, nem positivas. É uma faca. Uma faca pode ser usada para curar, através de uma cirurgia. Ela pode ser usada para realizar um crime, um assassinato, ou cortar uma fruta, um alimento para você se alimentar. Ela é tanto a finalidade dela em si, quanto um meio para vários objetivos. É isso mesmo, né? A tecnologia não é boa ou ruim. O uso que fazemos dela é que pode ser bom ou ruim. Então, é para a gente prestar atenção, porque hoje em dia, o que acontece? A gente vê as pessoas grudadas no celular, né? Nas ruas, nos ônibus, nos restaurantes. Existe uma perda de contato humano. E aí, conforme, né, nos recomenda o Valmir Cardarelli, esqueçamos a quantidade, busquemos a qualidade. Essa é a verdadeira arte da comunicação, que é essa, como diz, né, dessa nova era que vem chegando, é essa proximidade, né, entre os seres humanos, essa aceitação da diversidade como uma riqueza cultural e não como uma diferença a ser combatida. Então, a arte de se comunicar, né? Temos muito que aprender ainda, né? Porque a gente... a inclusão da natureza e da espiritualidade na tecnologia, e a inclusão da tecnologia na natureza e da espiritualidade. É isso mesmo. Então, nós agradecemos aqueles que estão aqui no canal, aqueles que se inscreveram, que a paz esteja em nossos corações. Compartilhe, não pelo vídeo em si, mas como uma oportunidade de usar esse vídeo como uma ferramenta para criar diálogos onde estiver.